Olá pessoal, tudo bem? Hoje para falar aqui mais uma vez sobre nossos conteúdos relacionados à arte, filosofia e a formação do artista principalmente. E pensando na questão dessa formação do artista e no que ele deve se transformar, em quais elementos ele deve se inspirar para poder alcançar a sua, vamos dizer assim, formação integral. Quando eu penso no artista, eu sempre penso nesse ser humano que vai precisar passar por uma formação integral e que irá viabilizar a sua capacidade de transformar ideias, conceitos, elementos eh, abstratos, subjetivos e sutis, né, que não estão acessíveis aos sentidos, apenas à imaginação e ao intelecto, e passar a transformar eles em elementos concretos, né, que possam ser palpáveis através dos sentidos, principalmente através da visão e da audição, sendo esses sentidos aqueles que são próprios para apreender aquilo que é conhecido como beleza, e beleza no sentido filosófico da palavra, né? E pensando nessas ideias que já são bem clássicas e já trazidas por Platão, né, todas essas ideias aqui, é, eu complemento isso com algumas coisas que são da minha própria vivência e que que buscam, na verdade, me tornar um artista melhor. E pensando nessa ideia também, que eu compartilho aqui com vocês, né? Então, geralmente eu falo aqui da questão da técnica, né? Já alguns vídeos abordamos isso, não de técnica específica, mas de forma mais genérica, mais geral, né? Podemos fazer um vídeo só sobre técnicas mais específicas. Já falei sobre a questão das ideias, né, dos símbolos, precisa conhecer os símbolos, precisa conhecer as, os elementos mais sutis que vão se relacionar com a mensagem a qual o artista quer transmitir. Eu já falei da ideia dos sentimentos, do que ele precisa desenvolver para que possa chegar a ser um bom artista mesmo, né? Não simplesmente alguém que seja habilidoso. E dentre os sentimentos, existe um que é muito importante, muito necessário, que está relacionado com aquilo que nós entregamos, ou seja, a nossa capacidade de poder servir e poder entregar algo ao outro, né? E quando eu penso nisso, obviamente que vem de maneira mais direta e evidente a ideia da generosidade, tá? Então, todo artista ele precisa ser generoso em algum grau, em algum nível. E quanto maior a sua generosidade, maior a sua capacidade de se desenvolver. Por quê? Porque o que acontece é que o artista vai sempre transmitir algo que para ele não falta mais. Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, da ideia de relatar as suas próprias experiências para começar uma, uma obra literária ou para se começar na vida literária, inclusive é através desse ponto de vista de relatar as suas próprias experiências, o seu próprio cotidiano, que se baseia a oficina Cartas ao Jovem Poeta, né, que é uma formação que fizemos aqui na revista Polos e que o link você pode encontrar aqui na descrição. Nessa formação a gente fala justamente sobre essa forma de escrita que se baseia muito nessa ideia da sua mensagem que você quer deixar para o mundo, ou seja, do ponto de vista da sua própria vida, em que você relata aquilo que você é capaz de observar e a beleza que existe no seu cotidiano, principalmente através disso. Tá bem? Então é uma oficina de escrita livre, não, não é necessário ter experiência anterior e vamos realizar uma próxima turma logo mais. Bom, então, à medida em que a gente escreve aquilo que existe no nosso cotidiano, seja através de um diário, seja através de um caderno, onde a gente coloca essas reflexões de forma solta, enfim, mas que nós teremos, claro, né, concretizado algumas concepções, alguns conceitos, algumas visões que temos sobre a vida. A partir desse momento, eu consigo, então, já reter aquilo para mim, né?
às vezes não preciso nem escrever sobre isso. Às vezes a própria experiência já me traz essa evidência da maneira como nós devemos progredir, construir é, e se desenvolver no mundo, né? E pensando nessa ideia de que a própria experiência me marca, mas que eu preciso fazer essa reflexão mais profunda, essa intelecção mais profunda, né? Como eu tenho usado aqui nos últimos vídeos, para poder tomar posse dessa verdade. Então, quer dizer que eu não tenho a necessidade de compartilhar isso com o outro para que eu assimile isso, certo? Então vamos partir dessa premissa. Então, eu só posso transmitir algo que eu já domino, que eu já tenha essa capacidade de interiorizada e afiançada. E, ao mesmo tempo, eu só tenho como... eu só posso aprender no momento em que eu busco refletir sobre as minhas experiências, né? E assimilar isso, não simplesmente viver de maneira mecânica. Então, na verdade, tudo aquilo que eu transmito, ainda que eu aprenda mais durante esse processo, né, eu já cheguei a falar sobre isso aqui outras vezes, isso já é um conhecimento comum, né? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Ainda que eu possa aprender mais nesse processo, eu não necessariamente precisaria produzir isso através de uma obra artística ou através de algum outro elemento, né? Então, o que eu quero colocar aqui é que o artista não ganha nada mais por compartilhar aquilo que ele sabe através de uma obra artística ou de uma obra literária. Ele não é, vamos dizer assim, remunerado por isso, né? Muitas vezes não é, ainda que hoje a arte seja associada muito à ideia de venda, né? do lucro. Isso, ao longo da história, isso não foi assim, né? Pelo contrário. E só muito mais recentemente que, né, você tem uma indústria em torno disso, né? Lá mais ou menos pela época do romantismo e, enfim, são questões mais específicas, né? Então, o artista, quando ele busca traduzir esse entendimento, essa intelecção profunda através de uma criação, né, de uma criação que seja acessível a muitas pessoas, como no caso muitas vezes é uma peça de teatro, né, e ela muitas vezes torna explícita uma série de elementos através da fala, né, dos personagens, e não é tão assim subjetiva quanto, por exemplo, talvez uma poesia, talvez uma, um romance, né, que muitas vezes são deixados implícitos ali, mas muitas vezes nas obras, nas peças de teatro, tem-se muito a fala daquilo que o autor fez, né, o ator realizou, o personagem realizou, e explicitadamente, né? Então, eu vou então construindo essa narrativa, né, para que eu possa transmitir isso, né, e isso de tornar explicitamente relatado, que muitas vezes através dos símbolos não são captados pela maioria das pessoas, né? Isso é mais feito através de ferramentas mais sutis de, de transmissão, né? Como músicas ou poesias, né? Que têm formas de transmitir de maneira mais sutil, né? Pintura também. Então, eu quero dizer que muitas vezes o teatro ele perde um pouco nessa capacidade simbólica quando você torna as coisas muito explícitas, né? Ou seja, através da descrição verbal, né, total daquilo que está acontecendo no mundo interior do artista, né? E nem todos são assim, obviamente, mas só uma ideia mais ou menos geral. Então, o artista fazer esse esforço de traduzir essas vivências através de uma peça, de uma obra, de uma literatura, de uma música, que condense essas experiências
sintetize-as e, ainda assim, as reúna sob um ponto mais elevado, que é a ideia do símbolo. Né? O símbolo sempre aponta para fora dele mesmo ou para dentro dele mesmo, enfim, porque ele sempre aponta para um lugar mais alto. Nesse processo de ir construindo, isso é que se baseia a generosidade do artista. Então, muitas vezes se, se cria ou se faz, né, uma, uma obra pensando em alguma pessoa específica, alguma situação específica, como coisas às vezes banais, né? Lembrando que porque à medida que eu estou falando aqui, eu estou lembrando de uma situação, né, que acometeram alguns poetas, né, que escreveram algumas poesias direcionadas a algumas pessoas que passaram por alguns momentos dolorosos, né, e, e buscando reanimar essas pessoas, consolar essas pessoas. E ainda que nós não tenhamos participado dessas experiências, a gente pode se colocar no lugar dessas pessoas, né, dessas pessoas que passaram por essas experiências e também assimilar algo daquilo. Né? Eu estou lembrando disso porque eu ia colocar que na minha experiência eu também fiz essa mesma, realizei essa mesma atividade, essa mesma façanha, né? De buscar juntar a criação com um mote de algo que aconteceu de forma muito próxima, com alguém muito próximo a mim. E como juntando, né, a ocasião, né, com a oportunidade, né, a fome com a vontade de comer, peguei essas situações específicas e as transformei em símbolos de outras coisas. De forma que todo mundo que tomasse contato com aquele texto pudesse compreender aquilo que estava sendo transmitido. Porém, a pessoa que passou por aquela experiência a sentiu de forma muito mais intensa, porque foi algo muito mais direcionado, né? Então, isso eu sei que é algo muito íntimo, muito subjetivo e que às vezes é difícil você buscar aplicar isso, né, nas suas próprias escritas, na sua própria forma de compor, né, os seus textos. Mas para que isso tome mais materialidade para você, imagina que, não sei, uma pessoa próxima a você, da sua família, uma criança, alguém mais novo, teve sofreu a perda de um cachorrinho, de um pássaro, até de alguém que seja mais próximo, né, da família mesmo. E muitas vezes as palavras comuns, elas não são capazes de confortar aquela situação, né? E para isso você escreve um poema, né? Se eu não me engano, acho que é Olavo Bilac que tem um poema que é bem assim, né? Se não é Olavo Bilac, Manuel Bandeira, agora eu não estou conseguindo me lembrar. Mas o fato é que ante a perda de uma mãe, né? De alguma criança agora, o poeta escrevia sobre a maneira como a mãe daquela criança havia se tornado uma estrelinha, né? E escrevia isso de forma extremamente bela, né? E como nesse processo, né, há essa impossibilidade de elas conviverem no mesmo plano. E esse assunto é muito delicado assim de tratar, né? Porque muitas vezes a gente não tem a devida sensibilidade para poder tratar disso e a gente acaba sendo meio tosco, meio bruto mesmo, porque quando, por exemplo, tratar uma perda de alguém querido, de alguém próximo, como uma trivialidade,
do que tipo, todos vão morrer, ou a morte acomete a todos, não é uma coisa que se deva fazer, né? Não é algo que nós possamos fazer se não estamos tratando com adultos, principalmente. Né? Com adultos, muitas vezes já é difícil de trabalhar as coisas dessa maneira, ainda mais com crianças. Né? É um tema muito sensível e deve ser feito com muita sutileza, muito refinamento, sabe? Muita elegância. Assim. E não é todo mundo que vai ter, a princípio, essa capacidade de pegar e ser delicado nas palavras, ao mesmo tempo que consegue transformar aquela situação específica e específica, né? Não tem outra palavra, e única, né? Talvez, e transformar num símbolo que é capaz de abranger qualquer pessoa que possa se identificar com aquela narrativa, né? sem cair por isso numa morbidez. Então, quando eu falo de transformar as coisas em um símbolo e fazer com que as pessoas consigam assimilar algo dessa poesia, dessa narrativa, dessa obra, não se trata de fazer as coisas caírem numa trivialidade, né? Num discurso do tipo que, isso é assim mesmo, né? E para todo mundo vai acontecer igual, e faz com que a coisa se massifique. Ou seja, transforme a vida, algo que era para ser único e repetido, né? Ainda que possa acometer a todos, transformando isso de forma massificada em algo que não distancia. Né? Então, ao invés de aproximar, distancia, porque dessensibiliza. Né? E a ideia é quando a gente dessensibiliza, a gente não consegue colocar as coisas de forma corretamente, porque não entendemos a dor do outro, a situação do outro. Né? E não somos capazes de aplicar um remédio apropriado. Né? Então, nesse sentido, né, no sentido do artista ser generoso, ele é capaz de, sim, curar as dores que estão ao seu redor, curar as suas próprias dores, algumas não, porém, isso tem que ser feito com muito refinamento. Né? E refinamento é aquela capacidade que nós temos que dar aos nossos sentidos de, e também às nossas percepções, de poder encontrar a beleza nas coisas mais difíceis. E também perceber que muitas vezes as coisas que parecem belas, na verdade, não as são. Então, como perceber isso? Através de um processo de refinamento. Isso não é assunto para esse vídeo, vamos ficar para um outro, mas entendendo que o trabalho do artista, ele se dá sempre nesses três planos, né? Com relação a ele mesmo, com relação ao seu entorno e com relação à verdade, né? Àquilo que as experiências místicas, ao contato com aquilo que é maior que o nosso cotidiano. E uma vez que ele compreende isso, ele pode aplicar essa generosidade quando ele trabalha pelo seu entorno, né? Quando ele busca ser partícipe no desenvolvimento desse entorno. E o desenvolvimento emocional, né? O pessoal chama de inteligência emocional, mas o desenvolvimento dessa sensibilidade, ele faz parte da educação como um todo. Ele não deve ser excluído simplesmente porque não nos dá ou não parece dar uma recompensa direta, né? Mas sim é um pilar fundamental que estrutura muitos outros, né? O qual, sem ele, não dá para, por exemplo, ter uma correta concentração. Sem ele, não dá para se ter uma correta mudança de hábitos. Sem ele, não dá para ter um correto entendimento da razão. Tá? Então, pode não parecer, mas a questão da psique, os elementos psicológicos, eles nos afetam muito. E
todo momento. De maneira que, ainda que tudo estejamos numa praia assim, muito bonita, muito colorida, se a pessoa não está passando por um momento psicológico bom, né? Se está passando por questões complicadas, ela vai olhar aquilo ali como se fosse algo tanto faz e que não que simplesmente ela não queria estar ali e na verdade ela vê tudo cinza, né? Tudo de forma mais opaca, porque as emoções elas interferem na forma como nós percebemos o mundo e justamente por isso nós precisamos passar por esse refinamento, tá? Mas enfim, essa ideia do refinamento, cheguei a tratar disso rapidamente no outro vídeo, mas acho que não fica bem para agora, a gente pode trabalhar isso depois, tá bem? Então, vamos deixar ficando por aqui. Então, o artista deve ser generoso e entender muito bem o objeto do qual ele está tratando, né? A situação, a pessoa, antes de entrar. No momento que ele entra, ele precisa saber deixar melhor do que aquilo que ele encontrou, né? Porque o mundo emocional, como um todo, ele é muito maravilhoso, muito rico, mas também é algo muito sensível, muito delicado, né? O qual, principalmente hoje, que a gente não tem uma formação direcionada para ele, então o qual, se a gente não trabalha bem, a gente acaba por feri-lo ainda mais. E não é essa a intenção, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Procedimento padrão de YouTube, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e caso tenha alguma pergunta, por favor, deixe nos comentários. Tchau, tchau.